Pesadelo, o sonho que transcende o mundo dos sonhos e funda as civilizações que somos. Oi, gente, estava aqui pensando em como os pesadelos fazem parte das nossas vidas e que, de uma forma geral, não é uma experiência de sonho que buscamos ter ou que queremos repetir, né? Mas como também, apesar de ser uma experiência que provoca ou desperta medos diversos e em graus variados, sem dúvida representa o contato astral mais visceral com o que de mais profundo e incompreensível habita os entremundos do mundo dos sonhos. Daí nos demos conta aqui no canal dos sonhos de como o pesadelo é o tipo de sonho que nossa espécie mais folcloricamente se apropriou, criando todo tipo de mitologia, animista, étnica, religiosa, e ao mesmo tempo pode-se evolutivamente dizer que representa um dos marcos da transição do nomadismo de caçadores-coletores, que caracterizou mais de 95% da nossa existência Homo sapiens nesse fascinante planeta, para o sedentarismo há 12.500 anos atrás, no final da última mini-era glacial, dando início à chamada Revolução Neolítica ou Agrícola, que nos legou às civilizações que fomos e a que nos tornamos. E por que pode-se afirmar que representa um dos marcos desta gigantesca transição? Pois a nossa relação com o que entendemos como tempo hoje começou a mudar radicalmente, pois se antes vivíamos cada momento do dia ou da noite como se fosse o último a cada fluxo migratório, nova caverna, refúgio ou bosque de árvores, devido não se ter cognitivamente a noção e muito mesmo o conceito de futuro, com o nosso paulatino assentamento territorial, o futuro começou a ser inventado por nós. Como assim? Você deve estar me perguntando. Ora, gente, reflitam comigo. Com a agriculturização do nosso modo de vida, criando as primeiras comunidades sedentárias, passamos a nos tornar seres estacionários, ou seja, passamos a regular nossas vidas a partir dos fenômenos naturais como um todo, especialmente as estações climáticas, bem como as fases da Lua. E segundo o consenso que ainda reina entre diversos estudos arqueológicos e antropológicos, foi a partir desta relação temporal com a complexidade da natureza que recriamos a nossa percepção de realidade, passando a estabelecer uma então inédita conversa simbólica com tudo que influenciava o entorno da localidade. Ou seja, animais, plantas, rochas, características geográficas como montanhas ou rios, assim como o trovão, o vento, cachoeira e até mesmo as sombras. Tratou-se, portanto, de um movimento de ruptura sem precedentes, onde saímos da condição de observados para de observadores. Deu-se nome a este impressionante fenômeno cognitivo de animismo, que em síntese significa reverenciar entidades não humanas, conferindo às mesmas uma essência espiritual. Foi a nossa primeira cosmovisão. E os pesadelos nisso tudo? Segundo a canadense Sophie Jama, estudiosa dos sonhos da antropologia e autora da excelente obra Antropologia do Sonho, quando nos tornamos observadores do espaço e do tempo, a noite, em especial, com toda sua luminosa escuridão, ao mesmo tempo que nos tirou da caverna, fez de um magnificamente incompreensível céu estrelado o nosso horizonte. No entanto, o estado de alerta permanente continuou persistindo, assim como até hoje nossos organismos se comportam como se ainda estivéssemos vagando nômades pelo planeta, conservando o máximo de energia possível. Foi e continua sendo este estado de alerta da consciência de que a qualquer momento podemos ser devorados por um tigre dente de sabre, combinados com os medos do desconhecido da noite profunda, que fez o parto dos nossos primeiros e mais ancestrais pesadelos. Nesse sentido, destaquei de uma tradução do livro dela para a língua portuguesa um trecho que justamente discorre como os sonhos, considerados extremamente perigosos, estão na raiz fundacional do surgimento das primeiras civilizações. Os sonhos surgem, de fato, espontaneamente ao longo da ruptura cotidiana do tempo, à noite, assim como noutras sociedades ou em eras mais recentes, razão pela qual o egípcio dorme num local específico, um santuário divino, de forma a suscitar um sinal da divindade acerca de um assunto que o preocupa. É suposto estabelecer-se nesta ruptura do espaço, espécie de porta de acesso ao além, uma comunicação entre o sonhador e a divindade acerca de uma determinada questão. O aspecto medicinal é, contudo, o principal objetivo a atingir através destes sonhos obtidos por incubação. Os indivíduos que padecem de males diversos recebem diretamente da divindade vislumbrada em sonho um diagnóstico e a indicação do curativo para sua enfermidade. Estes reparos ecumênicos sobre a ciência dos sonhos no Egito podem transpor-se de forma algo similar para outras sociedades do antigo Próximo Oriente. Citemos, a título de exemplo, as placas cuneiformes encontradas em Nínive, na biblioteca do rei Assurbanipal.
pois resumem as concepções mesopotâmicas do sonho. No fundo, constituem uma chave que permite abrir a porta aos sonhos procedentes dos deuses ou dos demônios, os senhores da noite. Por conseguinte, todos os sonhos são considerados potencialmente perigosos e estreitamente ligados ao sono, à enfermidade e à morte, embora possam proporcionar um certo conhecimento premonitório. A literatura é, aliás, prolífera em rituais purificadores que permitem acautelar ou conjurar os sonhos maus. A épica de Gilgamesh diz-nos que o sonho pode, por vezes, ser provocado, tal como aconteceu com os hititas, e na antiguidade grega, mais próxima de nós e sobre a qual estamos melhor documentados. O poema teogônico de Hesíodo, por seu turno, narra uma versão da genealogia dos deuses na qual figuram os sonhos. A noite concebeu-os, tal como concebeu Hipno, o sono, Thanatos, a morte, e Nêmesis. A noite obscura concebeu seus filhos, sem dormir com qualquer deus. Será esta observação um indício de que todos estamos irremediavelmente sós no sono e na morte? Bem, agora que dispomos do entendimento do quanto os sonhos maus ou pesadelos não se resume apenas naquela listinha infame dos 10 pesadelos mais comuns que você tem, como conferir em qualquer busca que se faça na internet. Respire fundo, melhor. Acomode-se ainda mais na cadeira, sofá ou seja lá onde estiver, porque a gente vai dar uma boa mergulhada na mitologia onírica de diferentes etnias. Mas antes, vale melhor conceituar através do olhar da psicologia clínica do polêmico Jordan Peterson o que seria um pesadelo. Eu penso que está claro no caso de pesadelos, e muitas vezes demasiado, porque pesadelos tendem a ter temas arquetípicos, uma vez que pessoas, por exemplo, geralmente são ameaçadas por monstros, e o monstro é uma quimera feita com diferentes partes de coisas assustadoras. Um dragão é uma quimera, por exemplo, pois é feito com partes reptilianas e também inclui a ideia do fogo e da transformação. Então, um pesadelo é um sonho que tende a usar imagens arquetípicas para conceber uma ameaça muito poderosa. Sim, ameaças tão poderosas, pois ancestrais, como já vimos, e que chegam inclusive a transcender o mundo dos sonhos, tornando-se parte do folclore mítico, espiritual e religioso de todas as sociedades do mundo, começando pelo Camazotz, o morcego da morte. Essa criatura feroz se origina dos antigos maias, que o descreviam como um poderoso deus-monstro do domínio infernal de Xibalba, onde ele preside enxames de morcegos vampiros sedentos de sangue. Embora poderoso o suficiente para destruir civilizações inteiras, Camazotz fez um tratado com seres humanos para lhes trazer fogo, mas, em troca, ele exigiu sacrifícios humanos. Nui. A Nui é uma quimera do folclore japonês que serve como prenúncio de doença e má sorte. Tem as patas de um tigre, a cara de um macaco e o corpo de um tanuki, que é um cão guaxinim japonês. Sua cauda é uma serpente longa e venenosa. Nui são algumas das criaturas mais antigas da lenda japonesa, aparecendo com destaque em O Conto de Heike, a história de uma guerra do século XII entre dois clãs opostos. Na história, uma Nui assume a forma de uma nuvem negra e visita o imperador do Japão. O imperador logo fica doente, cercado de pesadelos toda vez que fecha os olhos. O imperador ficou mais e mais doente até que um samurai disparou uma flecha na nuvem negra e matou o Nui. Até hoje, há um monte na costa do mar do Japão que é considerado o túmulo da Nui da história. Michi-Pecho, a Pantera da Água. A história da Pantera da Água abrange várias tribos indígenas norte-americanas, incluindo Cree, Algonquin, Ojibwe e Shawnee. Geralmente é descrito como um felino gigante semelhante a um dragão nos pesadelos, e o elemento mais comum é o habitat aquático do monstro. Espreita em lagos e rios, esperando que os humanos se aproximem da água. Depois, os puxa para baixo e os afoga. Dizem que possui uma cauda serpentina que ajuda a prender sua presa. Mara. No folclore germânico, um Mara é um espírito maligno que fica no seu peito enquanto você dorme, contraindo o suprimento de ar e transformando seus sonhos em pesadelos. Aparece de uma forma ou de outra em todas as culturas germânicas, embora o nome e a descrição específicos mudem com cada idioma. Mais notavelmente, a palavra em inglês para Mara é mare, que é a origem da palavra pesadelo. Os croatas acreditam que o Mara toma a forma de uma mulher bonita à noite. Ela visita homens enquanto dormem para torturá-los e lentamente sugar sua força vital ao longo de décadas. Em outras culturas, uma Mara é um duende de pele grossa. Skuda Kumush, a bruxa fantasma. Uma das figuras mais assustadoras da mitologia onírica dos povos indígenas norte-americanos Passamaquoddy e Micmac disse que a bruxa fantasma nasceu do corpo morto de um xamã
que praticava magia negra. A entidade demoníaca surge a cada noite com assassinato em mente. Elas podem ser mortas com fogo, mas cuidado com a aproximação de uma. Simplesmente fazer contato visual ou ouvir no pesadelo a voz da bruxa pode trazer uma maldição diabólica aos incautos. Fobetor e Oneiroi. Os gregos tinham muitos deuses diferentes para retratar diferentes aspectos dos sonhos. E enquanto Morfeu servia como mensageiro dos sonhos, seu irmão Fobetor era o portador de pesadelos. Seu nome é traduzido do grego como ser temido. Toda noite, ele emerge da terra das trevas eternas como um demônio alado para infestar os sonhos dos vivos. O poema Metamorfoses descreve Fobetor como um metamorfo que forma os animais, os pássaros e as longas cobras deslizantes. Ele é o filho das trevas e é uma das figuras mais importantes de Oneiroi. Os Oneiróis são um panteão dos deuses dos sonhos que vivem em Erebos, que fazia parte do submundo grego. Os filhos de Fobetor são as formas dos próprios pesadelos, permitindo que ele estenda seu alcance a todas as pessoas adormecidas do mundo. Incubos ou sucubos. Primeiro vamos ver o que a Wikipédia nos explica sobre a origem das palavras. A palavra incubus ou íncubo, do latim in, sobre, é considerado alguém que está em cima de outra pessoa. Já um sucubus vem de uma alteração do antigo latim succuba, significando prostituta. A palavra também é considerada uma derivação do prefixo sub, em latim, que significa embaixo, por baixo, e da forma verbal cubo, ou seja, eu me deito. O incubus geralmente aparece em sonhos que a vítima está sentindo prazer, ou quando ela não tem capacidade de se defender. Ele toma a forma mais atraente para a vítima, atraindo-a para si com seu magnetismo, sugando a energia sexual de sua parceira. Indefesa diante da situação, a vítima deve oferecer involuntariamente sua energia como forma de retribuição durante os atos cometidos. Ao acordar, se sente fragilizada e cansada, apesar de, na maioria das vezes, não se lembrar de nada. O incubus é uma figura demoníaca intimamente associado ao vampirismo, que frequentemente ataca uma pessoa noite após noite, como o vampiro dos ciganos, deixando suas vítimas exaustas. Entretanto, incubos e sucubos são diferentes do vampiro na medida em que não sugam sangue nem roubam a energia da vida. A experiência de ataque deste tipo de pesadelo varia do extremo prazer ao absoluto terror. Curiosidade histórica. Durante o século XV, líderes religiosos ligados à Inquisição criaram o Malleus Maleficarum, o martelo das bruxas, ou mesmo o Código Penal das Bruxas, que supunha que todas as bruxas se submetiam voluntariamente aos incubos, pois acreditavam na existência objetiva dos espíritos malignos, sendo instrumentos do demônio. Então, diz pra gente, valeu o mergulho? Que outro arquétipo do folclore onírico universal você teria incluído? Fica à vontade para compartilhar com a gente nos comentários. Mas antes de darmos por encerrado, separamos, para não perder o costume, umas dicas bem bacanas do psiquiatra Pedro Pinheiro, do portal md.saúde, sobre transtorno do pesadelo, cujo link se encontra no descritivo desse vídeo. Mas vamos resumir de antemão para você aqui. O que é? O transtorno de pesadelo, antigamente chamado de transtorno de ansiedade do sono, é um problema de origem psiquiátrica que surge quando os pesadelos tornam-se tão rotineiros que influenciam negativamente a qualidade de vida do paciente. Causas. Não sabemos exatamente o que provoca os pesadelos, mas estresse, traumas, medicamentos e outras doenças psiquiátricas costumam estar relacionados a um aumento de sua frequência. Sintomas. Como os pacientes apresentam recorrentes sonhos perturbadores que os acordam e dificultam o retorno ao sono, eles acabam sofrendo os efeitos de seguidas noites mal dormidas, tais como sonolência, mau humor, falta de concentração, falta de energia, etc. Tratamento. Nos casos mais leves, o tratamento é feito com medidas educacionais que visam melhorar a qualidade do sono. Nos casos moderados a grave, psicoterapia e medicamentos como a prazosina costumam ser as melhores opções. Por fim, sabemos que pode parecer que muito desse folclore onírico parece coisa de cinema, uma vez que estamos todos de um jeito ou de outro capturados pela memética do imaginário hollywoodiano. Mas vale lembrar que pesadelos são parte indissociável da nossa existência, não porque são extremamente reais para toda e qualquer pessoa, mas também, como vimos na exploração de hoje, são fenômenos metafísicos ainda bastante desconhecidos, que de muitas formas nos humanizam por serem universais, mas que, sem sombra de nenhuma dúvida, são fundantes das civilizações que fomos, somos e seremos.